O relógio marcava 6h27 quando Leonardo abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o teto branco, liso, frio, como se estivesse dentro de uma fotografia sem cor. A segunda, o som distante do rio Tejo batendo contra as pedras. Havia algo de hipnótico naquele som, calmo e ao mesmo tempo incômodo, como se cada onda sussurrasse um nome que ele deveria lembrar. Virou o rosto para o lado. Uma janela enorme deixava entrar a luz azulada da manhã. As cortinas balançavam levemente com o vento vindo do mar. O quarto era amplo, impecável e completamente estranho. Na parede oposta, uma prateleira com livros, títulos de tecnologia, economia, filosofia. Sobre a mesa, um relógio suíço de ouro e um telefone preto, sem nenhuma notificação. Leonardo levantou-se devagar. O corpo doía, como se tivesse dormido uma vida inteira. O espelho ao lado da cama devolveu-lhe o reflexo de um homem que parecia cansado demais para ter 30 e poucos anos. Mas não. Ele sabia, de algum modo, que já tinha passado dos 40. O cabelo começava a ficar grisalho nas têmporas. O rosto carregava marcas discretas de quem aprendeu a esconder emoções. Tentou se lembrar de algo. Um rosto, uma voz, qualquer coisa, nada. O vazio era absoluto, até que uma imagem surgiu, rápida como um flash. O som de pneus, uma curva, gritos e depois, escuridão. Seu coração acelerou. Suor frio. Por reflexo, segurou a lateral da cabeça. Um curativo pequeno ainda cobria a cicatriz próxima à têmpora. Então, a porta se abriu. Uma mulher entrou em silêncio. Carregava uma bandeja com café e pão fresco. O vestido azul acinzentado e o avental branco faziam-na parecer uma pintura antiga, deslocada do tempo. Ela o olhou surpresa, mas sem medo. "O senhor acordou?" A voz era suave, com um sotaque alentejano leve. Leonardo a observou por um momento. Algo nele reconheceu aquele timbre. Não a voz exatamente, mas a sensação, como se já tivesse ouvido alguém chamá-lo assim antes, com aquela calma que fere. "Onde estou?" perguntou. Ela pousou a bandeja na mesa. "Na sua casa, senhor Vasconcelos. A casa do Tejo. O senhor sofreu um acidente. O médico disse que sua memória levaria um tempo para voltar. Vasconcelos." O nome soou estranho em seus lábios, mas verdadeiro o suficiente para ele acreditar. "Leonardo Vasconcelos", repetiu mentalmente, tentando ver se a lembrança vinha. Mas o nome, por enquanto, era só um som. "E você? Quem é?" A mulher hesitou um segundo. "Sou Ana, senhor, sua nova governanta. Cheguei há uma semana." Ana. Simples. Mas havia algo por trás daquele olhar. Uma sombra antiga. Ele não sabia por quê, mas o modo como ela segurava a bandeja, o jeito como desviava os olhos, pareciam esconder uma história inteira. O dia passou devagar. Leonardo caminhou pela casa tentando se reconhecer em cada canto. A arquitetura era moderna, mas discreta. Janelas largas, madeira clara, luz natural por toda parte. Na sala, uma estante cheia de livros, quadros em preto e branco e uma foto emoldurada virada de costas. Quando tentou ver o que era, percebeu que o vidro havia sido trincado, como se alguém tivesse batido de propósito. Na varanda, o Tejo brilhava sob o sol da tarde. Botes e gaivotas passavam preguiçosos. O vento trazia o cheiro de sal e um leve perfume de jasmim. O mesmo perfume que Ana usava. Por um momento, algo dentro dele vibrou. Uma memória quase palpável. Uma risada feminina. Uma tarde parecida com aquela. E a frase: "O amor não precisa de promessas, só de coragem."
O eco desapareceu tão rápido quanto veio. Leonardo apoiou-se no parapeito, respirando fundo. A sensação de ter amado alguém e perdido esse amor era tão forte que doía fisicamente. Ana passou atrás dele, discretamente. Levava um balde e um pano. Ele virou-se, observando-a por um instante. — Você trabalha aqui há muito tempo? Ela sorriu breve. — Há tempo o bastante para conhecer os fantasmas desta casa? — E quem são eles? — Depende de quem pergunta, senhor. A resposta o desarmou. Por um instante os olhos dela cruzaram os dele. E naquele olhar havia uma verdade que ele ainda não sabia decifrar. Mas o corpo lembrava, mesmo quando a mente não. À noite, o médico particular, Dr. Eduardo Serra, veio visitá-lo. Homem de meia-idade, bem vestido, de fala segura. — Como se sente hoje, Leonardo? — Como alguém que acordou num lugar que dizem ser dele, mas parece de outro. O médico sorriu, compreensivo. A amnésia parcial é comum. O cérebro tenta se proteger de traumas. Aos poucos, as lembranças virão. Não force. E se eu não quiser que voltem? O médico o olhou com um interesse discreto. Isso raramente depende de nós. Quando o médico saiu, Ana ainda estava acordada, limpando a cozinha. Leonardo ficou um instante observando-a em silêncio. A luz amarelada das lâmpadas refletia no rosto dela, suave, quase íntimo. Ele queria perguntar quem ela era de verdade, mas algo o impediu. Talvez medo, ou talvez a estranha certeza de que, se perguntasse, o mundo que conhecia iria ruir. Na madrugada, Leonardo sonhou. Um sonho tão real que parecia memória. Uma mulher de cabelos soltos correndo na chuva, gritando seu nome. Leonardo! E então, o som de metal se chocando, o cheiro de gasolina, o frio e a escuridão. Acordou suando, o coração disparado. O relógio marcava 3:02. Levantou-se e foi até a varanda. A lua refletia no tejo, e o vento frio atravessava as cortinas. No reflexo do vidro, viu Ana, parada no corredor, observando-o. Ela não disse nada, mas havia lágrimas nos olhos dela. O dia seguinte amanheceu nublado. O tejo escondido sob uma névoa fina que subia do rio como um véu. Leonardo acordou antes do sol. Ficou algum tempo deitado, observando as sombras da cortina dançando no chão. O som distante de uma chaleira vindo da cozinha o lembrou de que, apesar da confusão dentro da cabeça, a casa ainda respirava uma rotina. E essa rotina tinha nome. Ana vestiu um moletom cinza, desceu as escadas em silêncio. O piso de madeira estalava sob os pés, denunciando cada passo. No andar de baixo, o cheiro de pão e jasmim se misturava de uma forma que fazia o peito dele apertar. Era um cheiro familiar, como o da infância ou de uma saudade sem origem. Ana estava de costas, preparando o café. O cabelo preso de forma descuidada, o avental manchado de farinha. A luz do amanhecer entrava pela janela e desenhava um contorno dourado ao redor dela. Leonardo ficou parado observando. Não havia nada de extraordinário na cena, mas algo o impedia de desviar o olhar. — Bom dia, Sr. Vasconcelos, ela disse, sem virar. — Leonardo, respondeu. — Perdão? Pode me chamar de Leonardo, ou talvez seja mais fácil para eu lembrar quem sou. Ela hesitou, depois sorriu de leve. — Tudo bem, Leonardo. O som do nome em sua voz fez algo dentro dele estremecer. Era como ouvir uma música antiga. Uma melodia que se reconhece mesmo sem lembrar a letra. Durante o café, ele tentou puxar conversa. Ana respondia com gentileza, mas comedida. Falava pouco de si. Apenas que viera do norte, que morava sozinha e que gostava de flores. Leonardo percebeu que suas mãos, mesmo firmes,
tremiam levemente quando falava do passado, e que às vezes olhava pela janela como quem teme ser reconhecida por alguém lá fora. Você mora aqui na casa também? Sim. Há um quarto pequeno no andar de cima. E antes disso? Ela parou. Antes disso, eu cuidava de uma senhora. Ela faleceu. A resposta veio rápida demais. Treinada demais. Leonardo percebeu, mas não insistiu. No entanto, quando ela recolheu as xícaras, ele notou algo. Uma cicatriz fina no pulso direito. Antiga, discreta. Aquela imagem ficou gravada. Um traço de dor escondido sob a pele. Mais tarde, ele saiu para caminhar. A casa ficava em Belém, perto do rio. As ruas estreitas, as calçadas cobertas de azulejos azuis e brancos. Os sinos da igreja de Santa Maria tocavam às 11, e o vento trazia o cheiro de maresia. Leonardo sentiu um estranho conforto, como se os sons da cidade o chamassem por um nome esquecido. Ao retornar, ouviu música vindo da sala. Era piano. Notas suaves, hesitantes, mas tocadas com emoção verdadeira. Abriu a porta devagar e viu Ana sentada diante de um pequeno piano vertical, de olhos fechados. A melodia era familiar. Clair de Lune, de Debussy, a mesma que ele ouvira em sonho na noite anterior. Ela parou ao perceber a presença dele. Levantou-se rápido, constrangida. Desculpe, senhor. Não sabia que o incomodava. Não me incomoda, respondeu. Na verdade, eu já ouvi essa música antes. É uma das mais tocadas do mundo. Não é isso. Eu ouvi. Aqui, nessa casa. Ela congelou. Talvez o senhor tenha sonhado? Talvez, disse ele, mas sabia que não. O modo como ela reagira dizia o contrário. À noite choveu. A casa parecia respirar com o vento. Leonardo não conseguia dormir. Desceu até a sala. O piano ainda estava lá, e sobre ele uma partitura aberta. Tocou com os dedos trêmulos as primeiras notas. O som soou imperfeito, mas reconhecível. Fechou os olhos e, por um instante, tudo voltou. Um jantar, risadas, o mesmo piano e uma mulher ao seu lado dizendo: não se toca Debussy, se sente Debussy. A voz ecoou na memória, e ele soube. Aquela mulher tinha o mesmo timbre, o mesmo perfume. Voltou-se para a escada. Ana estava parada no topo, com uma expressão impossível de decifrar. Nenhum dos dois falou nada, mas o ar entre eles parecia prestes a quebrar. No dia seguinte, Leonardo recebeu uma visita inesperada. O Dr. Eduardo apareceu sem avisar. Como tem se sentido, Leonardo? Melhor, mas há algo estranho. Estranho como? A governanta, Ana. Tenho a sensação de que a conheço. O médico manteve o sorriso profissional, mas o olhar dele denunciou surpresa. É comum na sua condição projetar rostos familiares em pessoas novas. Não, doutor, não é projeção, é memória. Eduardo ajeitou os óculos tenso. Apenas não force, por favor. Às vezes, certas lembranças vêm acompanhadas de dor. E nem toda a verdade precisa ser lembrada. Aquela frase ficou ecoando. Nem toda a verdade precisa ser lembrada. Naquela noite, Leonardo caminhou até o Jardim dos Fundos. O cheiro de jasmim estava mais forte do que nunca. E lá, no meio das flores, encontrou Ana, chorando silenciosamente. Ela não percebeu a presença dele até ouvir sua voz. Por que chora? Ela enxugou as lágrimas rápido. Nada, é só o vento. Trouxe lembranças? Leonardo se aproximou devagar. De quem? Ela hesitou, olhou para ele e respondeu baixinho. De alguém que o senhor costumava ser. O coração dele parou por um instante, mas antes que pudesse perguntar algo, ela se afastou, desaparecendo na escuridão do jardim. O perfume de jasmim ficou no ar.
E com ele, a certeza de que a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. A madrugada caiu sobre Lisboa com um silêncio pesado. As ruas de Belém estavam molhadas da chuva anterior, e as luzes dos postes se refletiam nos paralelepípedos como pequenos espelhos. Dentro da casa, o relógio antigo da sala marcava 03:15. O som do pêndulo era o único sinal de vida. Leonardo, deitado na cama, revirava-se inquieto. O sono lhe escapava. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma imagem. Um sorriso, o som de risadas, o perfume de jasmim. E o rosto dela, Ana, pairando entre sonho e lembrança. Mas agora não era só saudade vaga. Havia algo mais. Reconhecimento. Levantou-se devagar, vestiu o roupão e desceu as escadas. A madeira rangeu, o vento soprava pelas frestas das janelas. A sala estava mergulhada em penumbra. Ele acendeu apenas o abajur ao lado do piano, a luz amarela criando sombras longas pelas paredes. Sentou-se diante do instrumento, passou a mão pelas teclas frias. Entre as partituras empilhadas, algo se destacou. Uma pasta antiga de couro, marcada pelo tempo. Abriu-a. Dentro havia algumas folhas amareladas, uma carta e uma fotografia. Quando pegou a foto, sentiu o coração acelerar. Era ele, mais jovem, sorrindo. Ao lado, uma mulher, Ana. Mas não a Ana atual, de avental e olhar contido. Esta usava um vestido branco, o cabelo solto ao vento, o olhar vivo. Atrás deles, o mar de Cascais e um piano portátil apoiado na areia. Leonardo tocou o papel como quem toca uma ferida. A data no verso, 14 de julho de 2014, 10 anos atrás. Para o homem que me ensinou que amor não é lembrança, é música. Assinado. Se a letra era suave, feminina, e aquele C queimava na mente dele. C de quê? Clara? Catarina? Ou Camila, o nome emergiu de repente. Um lampejo. Camila, a imagem de uma mulher sorrindo, tocando piano sob o pôr do sol. O som da risada dela misturado ao som das ondas. O coração dele disparou. Não era sonho, era lembrança. E aquela mulher era Ana. O som de passos interrompeu o transe. Leonardo ergueu os olhos. Ana estava parada na porta, pálida. Usava uma camisola simples, o cabelo solto e o olhar cheio de susto. — O que está fazendo com isso? Perguntou, a voz quase um sussurro. Leonardo levantou a foto. — Você pode me explicar? Ela deu um passo atrás. O rosto se contraiu. — Onde encontrou? — No piano. Silêncio. O tic-tac do relógio preencheu o ar. — Então é verdade, murmurou ele. — Eu te conheço. Ana respirou fundo, os olhos marejando. — Por favor, senhor, não insista. Meu nome é Leonardo, e você me conhecia antes, não é? Há 10 anos, em Cascais. Ela fechou os olhos por um instante, e uma lágrima desceu, silenciosa. Não posso falar sobre isso. Por quê? Porque o senhor me pediu para esquecer? A frase caiu como uma lâmina. Leonardo sentiu o chão sumir sob os pés. O que você está dizendo? Ela o olhou nos olhos. E havia tanta dor, tanta saudade ali, que ele não precisou de resposta. Ana virou-se, subiu as escadas rapidamente. Deixou-o sozinho com o retrato nas mãos e um eco de palavras que o perseguiria por toda a noite. Você me pediu para esquecer. Horas depois, Leonardo ainda estava na sala. A foto sobre o piano. Tentou ligar para o Dr. Eduardo, mas desistiu. Sabia que não era algo que a medicina explicasse. O passado começava a abrir fendas dentro dele. E de algum modo, sabia que o médico estava escondendo algo. Foi então que notou um detalhe no fundo da foto. Na parede de uma casa branca,
parcialmente visível, havia uma placa. Casa do Farol, Estoril. Aquele nome lhe acendeu algo familiar. Um lugar, uma promessa. E talvez o começo da resposta. Na manhã seguinte, quando desceu, Ana já não estava. A mesa posta, o café ainda quente. Sobre o prato, um bilhete. Preciso de um tempo. Não me procure. A Leonardo apertou o papel nas mãos, sentindo o coração apertar. Mas ele sabia, pela primeira vez desde o acidente, exatamente o que precisava fazer. Pegou o carro, o vento da manhã batendo no rosto, e dirigiu em direção a Estoril. A estrada margeava ao mar, e as ondas batiam nas pedras como uma lembrança que não queria morrer. O rádio tocava uma música clássica antiga, Clair de Lune. E Leonardo, pela primeira vez, sentiu algo dentro dele se alinhar. Uma sensação perigosa, mas libertadora. A verdade estava próxima. O céu de Lisboa ainda estava coberto por nuvens quando Leonardo saiu da cidade. O relógio do carro marcava 7h45 da manhã. E o tráfego pela Avenida Marginal já começava a se formar. Uma mistura de buzinas, cheiro de café e sal do mar. A estrada costeira o levava em direção a Estoril. E cada curva parecia ecoar algo que o corpo lembrava, mas a mente ainda não. O vento cortava, trazendo consigo o cheiro de maresia. As ondas batiam forte nas pedras e o som misturava-se com a respiração tensa de Leonardo. No banco do passageiro, a fotografia antiga tremulava sob a luz difusa do amanhecer. A inscrição Casa do Farol, Estoril, era agora o único norte que ele tinha. Quando finalmente estacionou o carro, o lugar parecia congelado no tempo. Uma casa branca, de fachada gasta, de frente para o Atlântico. As janelas de madeira descascadas, o portão meio enferrujado e, ao fundo, o farol. Alto, solitário, com as pinturas vermelha e branca já desbotadas. O mar rugia ao redor, batendo contra as pedras do penhasco. Leonardo respirou fundo e empurrou o portão. O som do metal arranhando o chão o fez estremecer. Lá dentro, o pátio estava coberto de folhas secas e areia. Parecia que ninguém pisava ali há anos. Mas ao entrar percebeu algo estranho. No chão da varanda havia marcas recentes de passos. Pequenos, leves, como de uma criança. Entrou devagar. O interior era simples. Uma mesa, algumas cadeiras velhas e um piano. O mesmo piano da fotografia. Coberto por um lençol branco, mas o formato era inconfundível. Leonardo retirou o pano com cuidado. A madeira, apesar de empoeirada, ainda guardava o brilho antigo. Passou os dedos pelas teclas. Um som fraco desafinado escapou, mas aquele som bastou para abrir uma fenda em sua mente. Flash. O mesmo piano. Uma mulher rindo. O som das ondas misturado a um acorde de Clair de Lune. E ele dizendo: "Promete que nunca vai me deixar, Camila. Só se o mar parar de cantar." Leonardo recuou, ofegante. A lembrança veio como um soco. Camila. O nome voltava a ecoar dentro dele, cada sílaba pulsando junto ao coração. Mas havia mais, um cheiro, um rastro de perfume familiar, jasmim e madeira. O mesmo aroma que ele sentira na casa, no travesseiro, e toda vez que Ana passava por perto. Subiu as escadas lentamente. O piso rangia a cada passo. No corredor, as portas estavam entreabertas. Uma delas levava a um quarto pequeno, com uma cama infantil e brinquedos empoeirados. Sobre o criado mudo, havia um desenho colorido feito por mãos de criança. Um homem, uma mulher e uma menina entre eles. No canto, rabiscado em letras tortas, Lúcia, mamãe e papai no farol. Leonardo ficou imóvel. Aquela criança, Lúcia,
O nome ecoou junto ao som distante do mar, e ele percebeu de repente que Ana nunca dissera o nome da sobrinha que vivia com ela. O sangue subiu à cabeça, o coração batia forte. Desceu as escadas, atravessou o pátio e saiu para o penhasco. Lá, o vento era tão forte que quase o derrubava. O farol erguia-se imponente, cortando o céu cinzento. No chão, entre as pedras, havia uma pequena concha com uma fita azul amarrada. A mesma fita que ele vira no pulso da menina que viera com Ana à casa. Tudo se encaixava. A fita, o desenho, o perfume e a frase que ela dissera na noite anterior. Você me pediu para esquecer. Mas esquecer o quê? O amor ou o crime? Enquanto o mar rugia, Leonardo sentiu o celular vibrar no bolso. Era o Dr. Eduardo Serra. A voz do médico soou calma, mas havia algo de contido nela. Leonardo, precisamos conversar. Onde você está? Em Estoril, na casa do farol. Silêncio. Um longo, pesado silêncio do outro lado da linha. Depois, o médico murmurou. Você não devia estar aí. Por quê? E porque foi lá que tudo começou. O sinal caiu. O som do mar pareceu se intensificar. Leonardo olhou para o horizonte, o coração batendo descompassado. O céu começava a abrir. Um feixe de luz dourada atravessando as nuvens, iluminando o farol. E por um instante, ele teve certeza de que alguém o observava. Do alto da colina, uma silhueta feminina. Cabelos ao vento, vestido leve, imóvel como um fantasma. Camila, ou Ana, ou as duas, a mesma mulher, dois nomes, dois passados. Leonardo respirou fundo. A partir daquele momento, sabia que não havia mais volta. A busca pela verdade não era só sobre o acidente, era sobre quem ele realmente era. O motor do carro rugia contra o vento quando Leonardo deixou o Estoril. O céu estava pesado. Nuvens cinzentas se acumulavam sobre o mar, e o som das ondas parecia persegui-lo pela estrada. A cada quilômetro, a mesma pergunta latejava em sua mente. Por que ele disse que tudo começou lá? O telefone vibrou novamente. O nome Dr. Eduardo Serra piscava na tela. Desta vez, Leonardo atendeu. Eduardo, fala! O que aconteceu naquela casa? A voz do médico veio firme, mas com uma hesitação disfarçada. Não é algo que se explique por telefone? Passe aqui na clínica. Agora. Leonardo girou o volante, entrou no Campo de Ourique, um dos bairros antigos de Lisboa. O consultório ficava num edifício discreto, de fachada bege, com janelas amplas. Assim que entrou, o cheiro de álcool e eucalipto o atingiu. O som de um relógio digital, o clique distante de uma porta automática, tudo parecia amplificar o nervosismo dentro dele. Eduardo estava à espera, de terno cinza e olhar cansado. O homem parecia mais velho do que Leonardo lembrava. Quando o viu, respirou fundo, fez um gesto para que ele se sentasse. Leonardo, há coisas que não deviam ter sido esquecidas. Mas você quis assim. Leonardo o encarou. Eu quis esquecer. Eduardo assentiu devagar. Naquela noite, depois do acidente, você me implorou para apagar. Silêncio. A frase pairou no ar, densa como fumaça. Leonardo sentiu um arrepio subir-lhe pela nuca. Apagar o quê? Camila. O nome soou como um trovão. Leonardo apertou o apoio do sofá com força. Eduardo continuou. Ela não morreu, Leonardo. Pelo menos não naquela noite. O tempo pareceu parar. O som da chuva lá fora virou apenas um zumbido distante. O que está dizendo? Ela estava no carro, mas alguém tirou ela de lá antes da ambulância chegar. Quando acordou no hospital, você não lembrava de nada. E pediu para não lembrar? Leonardo levantou-se abruptamente. Mentira? Por que eu faria isso? Eduardo se aproximou. A voz baixa, como se temesse ser ouvido.
porque você achava que a culpa era sua. O acidente não foi uma falha mecânica. Foi sabotagem. E a ordem veio de dentro da empresa. O coração de Leonardo disparou. As luzes da sala pareciam tremer. De dentro da Nexus Tech? Não. Sim, havia pessoas interessadas em te afastar do controle. E Camila sabia demais. Leonardo começou a andar em círculos, as mãos tremendo. Então ela fugiu, para se proteger. Eduardo assentiu. E levou algo com ela. O quê? O médico hesitou, depois respondeu. Um arquivo. O protótipo do projeto Helix. O único que podia provar quem estava por trás de tudo. Leonardo sentiu o chão balançar. Projeto Helix, o coração da Nexus Tech. O sistema que ele mesmo criara anos antes do acidente. E que agora estava nas mãos da mulher que todos julgavam morta. Você sabia? Perguntou, a voz quase um rugido. Eduardo abaixou o olhar. Eu a ajudei a desaparecer. Ela pediu. Disse que voltaria quando fosse seguro. Leonardo deu um passo à frente, a raiva se misturando à incredulidade. E agora? Eduardo o encarou com um olhar grave. Agora ela voltou. E você já sabe o nome que ela escolheu para isso? Leonardo sentiu o estômago gelar. Ana. Eduardo apenas confirmou com um aceno. Sim, Ana Duarte. Ela nunca deixou de estar perto. Apenas trocou o nome. E esperou que você lembrasse. O som de um trovão explodiu lá fora, fazendo tremer os vidros da janela. Leonardo ficou imóvel, respirando fundo, tentando processar. Eduardo colocou uma mão em seu ombro. E o que você vai fazer? Vou até o fim. Preciso ouvir a verdade dela, não a sua. Saiu da clínica sob chuva forte. Cada gota parecia queimar sobre a pele. O vento soprava do Tejo, frio e cortante. E o céu desabava como se quisesse lavar o passado. Dentro do carro, olhou-se pelo espelho retrovisor. E pela primeira vez, não viu um estranho. Viu um homem prestes a recuperar a própria história. Enquanto o limpador de para-brisa riscava o vidro, Leonardo digitou uma mensagem curta no celular. Ana, precisamos conversar hoje, onde tudo começou? A tempestade começou a cair antes mesmo de o sol desaparecer por completo. O céu sobre Estoril estava riscado por relâmpagos, e o vento do Atlântico fazia o mar rugir com uma fúria quase viva. Leonardo estacionou o carro perto do penhasco, o mesmo lugar onde estivera poucas horas antes, e ficou por um momento apenas observando o farol ao longe. A luz girando lenta, cortando a chuva. Era ali, onde tudo começou, e talvez onde tudo terminaria. O telefone vibrou. Uma única mensagem. Estou aqui. O coração dele disparou. Saiu do carro, o casaco encharcando quase de imediato. O caminho até o farol era íngreme, escorregadio. A cada passo, lembranças vagas piscavam na mente como flashes de luz. O riso dela, o toque das mãos, o som de um piano. E depois o grito, o metal retorcido, o fogo. Chegou à entrada da torre, ofegante, e empurrou a porta de ferro. Ela se abriu com um estalo seco. Lá dentro, o som do mar era abafado, substituído pelo eco do vento e o bater das ondas contra as rochas. E então ele a viu. De costas, olhando para o vidro redondo no topo da escada, com o vestido colado ao corpo pela chuva. O cabelo molhado grudava no rosto. Ela se virou devagar. Ana ou Camila? Os olhos os mesmos, entre medo e saudade. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos. Quis falar, mas a voz não saiu. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você não devia ter vindo. A voz dela estava rouca, quase engolida pelo som do vento. Então é verdade, murmurou ele. Você está viva. Ela desviou o olhar, os lábios tremendo. Viva! Mas nem sempre é a mesma coisa que existir. Leonardo deu um passo à frente.
Por que fugiu? Por que mentiu para mim e para todos? Camila respirou fundo. Porque era a única forma de te salvar. As palavras pairaram entre eles como um trovão distante. Ele franziu o senho. Salvar de quê? De você mesmo. Da culpa. Da empresa. Do que fizeram contigo. Ela se aproximou lentamente. A chuva escorrendo pelos degraus atrás dela. Aquele acidente não foi um erro. Eles queriam te tirar do caminho. E quando percebi que tinham me usado como isca, já era tarde. Leonardo balançou a cabeça, confuso. Mas por quê? O Helix? Ela assentiu. E você estava prestes a vender a Nexus Tech para um grupo estrangeiro? Alguém dentro do conselho não podia permitir isso. Eu vi os relatórios. Confrontei eles. E então o carro explodiu. O vento uivou pela abertura da torre, fazendo a chama da lanterna oscilar. Leonardo deu outro passo. E depois? Camila olhou para o chão. Eduardo me encontrou primeiro. Disse que você estava vivo, mas em choque. Que a memória tinha ido. Ele me pediu para desaparecer, para te dar paz. Disse que era o que você queria. Leonardo cerrou os punhos. Ele mentiu. Camila sorriu triste. Mentiu, mas também te salvou. Por um instante, o som da tempestade pareceu diminuir. Só havia o farol girando, lançando feixes de luz sobre eles, e o som da respiração entrecortada. Leonardo deu um passo mais perto. E a menina? Camila o encarou, e lágrimas se misturaram à chuva. E ela se chama Lúcia. Minha filha. Sim, o tempo congelou. Leonardo respirou fundo, as palavras lutando para sair. Eu perdi 5 anos da vida dela. Camila sussurrou. E eu perdi 5 anos tentando decidir se devia te deixar lembrar. O vento bateu mais forte, e ela recuou um passo, olhando para o mar. Mas agora se lembrar significa perigo. Eles ainda estão procurando o Helix, e acham que eu ainda tenho o arquivo. Você tem? Não, eu o destruí. Leonardo arregalou os olhos. Você destruiu o único projeto capaz de provar a inocência de todos nós? Não, respondeu ela encarando-o com firmeza. Eu destruí o que podia matar a gente. O trovão explodiu sobre o farol, e a luz piscou por um segundo. Naquele instante, Leonardo viu, atrás dela, pela janela redonda, um carro preto parado ao longe, faróis acesos. O coração dele disparou. Eles acharam você. Camila virou-se, e o medo atravessou o rosto dela como uma sombra. Leonardo pegou a mão dela. Temos que sair daqui, agora. Ela hesitou, olhou-o nos olhos, e pela primeira vez em anos não havia mais distância. Confia em mim? E perguntou ele. Ela respirou fundo, como se nunca tivesse parado. Eles correram pela escada espiral, o som de passos ecoando, a chuva batendo pelas frestas. Ao sair, o vento quase os derrubou. O carro preto começou a se mover, faróis cortando a escuridão. Leonardo abriu a porta do carro, gritou: Entra! Camila obedeceu. O motor rugiu, as rodas patinaram sobre o asfalto molhado, e o farol ficou para trás, cada vez menor, até desaparecer na neblina. Dentro do carro, o silêncio pesava. Camila olhava pela janela, as mãos tremendo. Leonardo apertava o volante com força, o olhar fixo na estrada. O único som era o da chuva e do limpador riscando o vidro, mas dentro deles havia um som ainda mais alto. O retorno de tudo o que o amor e o tempo tentaram apagar. A chuva já diminuía quando o carro de Leonardo entrou nas estradas sinuosas de Sintra. O relógio marcava 23h48, mas o céu continuava fechado, coberto por nuvens baixas que escondiam a lua. O som do motor misturava-se com o farfalhar das árvores e o cheiro de terra molhada. Camila mantinha o olhar fixo na janela.
as gotas de água escorrendo como pequenos rios. No rádio, uma estação clássica tocava Chopin em volume baixo. E, por algum motivo, aquela melodia fez os dois ficarem em silêncio por longos minutos. "Tem alguém te esperando lá?" perguntou Leonardo, sem tirar os olhos da estrada. Camila negou com a cabeça. "Não, é uma casa antiga da minha tia. Quase ninguém sabe que existe. Eu só ia para lá quando tudo ficava difícil." Leonardo apenas assentiu. O vento frio cortava o ar que entrava pelas frestas da janela. "Difícil como agora?" Ela soltou um leve riso amargo. "Pior." Depois de mais alguns quilômetros, o carro virou por uma estrada estreita de pedras, cercada por árvores altas e névoa densa. Um portão de ferro enferrujado apareceu à frente, com uma inscrição apagada: Quinta da Serra Alta. Camila desceu para empurrar o portão, o barulho ecoando pelo vale silencioso. O farol do carro iluminou a fachada de uma casa antiga, de janelas arqueadas e telhado coberto de musgo. Leonardo desligou o motor. Por um instante, apenas o som da chuva fina e do vento passando pelas árvores. Camila olhou para ele e disse: "Aqui ninguém vai nos achar." Por enquanto, entraram. O interior era escuro, mas havia cheiro de madeira antiga e cera de vela. Camila acendeu um lampião. A luz tremulante revelou uma sala com cortinas pesadas, móveis cobertos por lençóis e uma lareira apagada. Leonardo caminhou até ela e riscou um fósforo. As chamas começaram a subir devagar, refletindo nos olhos deles. Por alguns segundos, ficaram apenas olhando o fogo, o crepitar das brasas quebrando o silêncio. Leonardo passou as mãos pelos cabelos exausto. Camila se aproximou, entregando-lhe uma toalha. "Você está tremendo. Não é do frio." Ela o observou por um instante, depois desviou o olhar. "Faz 5 anos que não te vejo assim, vivo." Leonardo levantou os olhos. 5 anos? E você nunca tentou me procurar?" Camila respirou fundo. "Eu procurei várias vezes, mas toda vez que chegava perto, via você cercado por seguranças, jornalistas. E aquela mulher?" Leonardo franziu a testa. "Helena." Camila assentiu. "A nova sócia da Nexus Tech. A mulher que tomou tudo que era seu." O nome fez o ar pesar. Helena Duarte. O rosto que dominava as revistas de negócios. A mulher que salvara a empresa quando Leonardo estava hospitalizado. Ele se afastou um pouco da lareira. "Você acha que ela está por trás disso?" "Acho que ela nunca saiu de trás." O fogo estalou mais alto, iluminando o rosto de Camila. Por um instante, Leonardo a viu como antes. O mesmo olhar determinado, o mesmo tremor nos lábios quando tentava esconder o medo. A chama refletia nos olhos dela, e ele teve a sensação de que o tempo não tinha passado. "Por que você não me contou sobre Lúcia?" Camila baixou a cabeça. "Eu queria, mas depois do acidente você estava tão perdido. E Eduardo disse que qualquer lembrança podia te destruir. E te destruiu a ti." Ela sorriu triste. "Eu sobrevivi. Não sei se é o mesmo que viver." Silêncio. O vento bateu contra as janelas, a madeira rangendo. Leonardo se aproximou lentamente. "Camila." Ela levantou os olhos e, por um instante, o mundo parou. Ele estendeu a mão hesitante. Ela não recuou. Quando os dedos se tocaram, algo dentro dele se alinhou. Um reconhecimento mais forte que o tempo. Mas antes que dissessem qualquer coisa, um som os interrompeu. Toque! Toque! Alguém batia à porta. Os dois se entreolharam, o sangue gelando. Leonardo apagou as luzes, deixando apenas a chama da lareira. O som repetiu-se mais forte. Camila sussurrou. "Eles acharam a gente." Leonardo fez sinal para que ela ficasse atrás dele.
Foi até a janela, abriu uma fresta e olhou para fora. Nada além de chuva e escuridão. Mas então um clarão. Um farol de carro vindo da estrada. Depois outro. 2 veículos estacionando ao pé do portão. Som de portas batendo. Passos se aproximando. Leonardo fechou a cortina. Virou-se para Camila. Tem uma saída nos fundos? Ela assentiu. Pela cozinha. Tá direto no bosque. Vai agora. E você? Vou atrasá-los. Ela hesitou. Você não pode lutar com eles? Ele olhou-a nos olhos. Não, mas posso ganhar tempo. Camila correu pelos corredores escuros. O som dos passos dela se misturava ao uivo do vento. Leonardo pegou um ferro da lareira. Respirou fundo e se posicionou atrás da porta. Um novo bater, agora mais forte, mais impaciente. E uma voz rouca do lado de fora. Leonardo Vasconcelos! Abra a porta! Sabemos que ela está aí. O coração dele disparou. Não era qualquer voz. Era uma que ele conhecia muito bem. Helena. O som da batida na porta ecoava pela casa como trovão. Leonardo segurava firme o ferro da lareira, o pulso latejando. O fogo projetava sombras dançantes nas paredes, e o cheiro de fumaça se misturava ao ar úmido da tempestade. Do outro lado, a voz insistia. Leonardo! Abra a porta! Eu sei que ela está aí dentro. Helena Duarte, a mulher que durante anos fora sua parceira de negócios, e por um breve e destrutivo tempo, algo mais. O som da voz dela fazia o sangue ferver. Leonardo deu um passo para trás, respirando fundo, o ferro ainda na mão. A porta se abriu com um golpe. Ela entrou, de capa preta, os cabelos molhados grudando no rosto e os olhos faiscando em meio à luz do fogo. 2 homens a acompanhavam, armados, parando logo atrás. Helena sorriu. Então é verdade. Você a encontrou. Leonardo manteve o olhar firme. E o que você quer, Helena? O que sempre foi meu. O Hélix, o trovão lá fora fez a casa estremecer. Leonardo deu uma risada seca. Você roubou a empresa, apagou meu nome dos relatórios, mentiu para todos. E ainda quer mais? Ela se aproximou, os saltos marcando o chão de madeira. Não seja dramático. Você sabe que o Hélix nunca foi seu. Foi nosso. Eu apenas fiz o que você não teve coragem. Ele levantou o ferro, o olhar frio. Você tentou me matar. Tentei te libertar. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do vento. Helena se aproximou até ficar a poucos passos dele. E você acha que ela é inocente? Que aquela mulher não sabia de nada? Ela estava no meio de tudo, Leonardo. Foi ela quem copiou os arquivos antes do acidente. Ela quem entregou as provas à imprensa. E você ainda a chama de amor. Leonardo sentiu o coração apertar. As palavras dela cortavam fundo, mas algo dentro dele se recusava a acreditar. Camila não mentiria. Helena sorriu, amarga. O mentir é o que ela faz melhor. Até o nome que usa é falso. Ana Duarte. Tão poético, não acha? O mesmo sobrenome que o meu. Leonardo piscou, confuso. O quê? Helena inclinou a cabeça, como quem saboreia a surpresa. E você nunca se perguntou por que ela escolheu justamente esse nome? Porque eu a ajudei. Porque no início estávamos do mesmo lado. O chão pareceu sumir sob os pés dele. Helena deu um passo mais perto. A voz mais baixa, venenosa. Ela te traiu, Leonardo, e eu a salvei. Até o dia em que ela me roubou também. O fogo crepitou, lançando faíscas no ar. Leonardo recuou, o olhar turvo. Você está mentindo? Querida, eu sempre menti. A diferença é que desta vez é por amor. Um tiro ecoou. A chama da lareira balançou, e o som metálico reverberou pelo salão. Um dos homens de Helena caiu no chão, a arma escorregando. Helena virou-se surpresa. Camila estava na escada, de pé, tremendo, segurando uma pistola com as 2 mãos. O cabelo molhado, o rosto manchado de lágrimas e chuva. Não toca nele! Leonardo a olhou, atônito. Helena riu baixinho.
Ah, veja só. A senhora Duarte finalmente mostra as garras. Camila desceu lentamente, sem abaixar a arma. Você destruiu tudo, Helena. A empresa, ele... E o que sobrou de mim? Helena ergueu o queixo. E que você acha que pode consertar com uma arma? Camila respirou fundo. Não, mas posso impedir que faça mais mal. Leonardo deu um passo, tentando se aproximar. Camila, não. Helena aproveitou o momento, puxou a arma caída do chão e apontou. Tudo aconteceu em segundos. O som seco do disparo, o grito de Camila, o clarão refletido nas janelas. Leonardo caiu de joelhos. O cheiro de pólvora tomou o ar, mas não havia sangue. Quando abriu os olhos, viu Helena cambaleando, a mão sobre o peito. Camila ainda segurava a pistola trêmula, lágrimas caindo. Helena sorriu fraco, encostando-se à parede. Você sempre foi mais forte do que eu pensava. Leonardo correu até ela. Helena, não! Ela o olhou, o olhar já turvo. O Helix, não era sobre tecnologia, Leonardo. Era sobre controle, você nunca entendeu. As palavras saíram entrecortadas. Procure o arquivo, em Orpheus. E então silêncio. Helena deslizou até o chão, o olhar perdido. Camila deixou a arma cair, os joelhos cedendo. Leonardo a segurou, o corpo dela tremendo. Acabou, sussurrou ele, mas os olhos de Camila diziam o contrário. Não, Leonardo, isso só começou. Do lado de fora, sirenes começaram a soar ao longe. A luz das viaturas atravessava a floresta de Sintra, misturando-se ao brilho laranja do fogo que crescia na lareira. O passado finalmente havia encontrado os dois. O fogo já consumia metade da madeira da lareira, quando Leonardo finalmente conseguiu arrastar o corpo de Helena para longe das chamas. A fumaça começava a invadir a sala, misturando-se com o cheiro metálico de pólvora. Camila ainda tremia, encostada na parede, as mãos sujas de fuligem. O silêncio após o tiro parecia mais ensurdecedor do que o próprio disparo. Leonardo respirava com dificuldade, o rosto coberto de suor e cinzas. Olhou para ela, a voz rouca. Você está bem. Camila assentiu, mas as lágrimas continuavam caindo. Ela ia te matar. Ele não respondeu. Apenas pegou o casaco de Helena, procurando algo. Um celular, uma chave, qualquer pista. E então encontrou um pendrive preto com o símbolo gravado em prata. Um O entrelaçado a uma serpente. Orpheus. Leonardo levantou o olhar. É isso que ela quis dizer? Camila se aproximou, olhando o pequeno objeto nas mãos dele. O que é isso? A resposta. Algumas horas depois, os dois estavam em um galpão abandonado, nos arredores de Lisboa. Um antigo armazém de vinhos que Leonardo ainda possuía em nome de uma empresa fantasma. O computador que ele ligou parecia antigo, mas seguro. Camila observava em silêncio enquanto ele conectava o pendrive. Na tela, apenas uma senha. Enter Authorization Code. Leonardo franziu o senho. Deve ter algum código oculto. Camila pensou por um instante. Depois, sussurrou. Helena disse uma vez que o Helix era inspirado na mitologia grega. Orpheus, quem desceu ao inferno por amor. Leonardo olhou para ela. E perdeu tudo quando olhou para trás. Digitou lentamente Eurídice. A tela piscou. Um arquivo se abriu. O título: Projeto Helix. Sistema de Observação Neural. Classificação ultra secreta. Os olhos de ambos se arregalaram. Linhas de código começaram a correr pela tela, acompanhadas de relatórios, nomes, datas, localizações, vídeos de câmeras de segurança, gravações de vozes e relatórios médicos. Entre os documentos, um nome destacado em vermelho.
Sujeito L. Vasconcelos. Monitoramento prioritário. Camila cobriu a boca, chocada. Meu Deus, Leonardo! Eles te estavam observando. Leonardo clicou no arquivo. Na tela apareceram imagens de hospital, de dentro do quarto onde ele estivera em coma. Registros de batimentos, conversas, visitas e vozes. A voz de Eduardo Serra. A memória dele está instável, mas se eliminarmos os gatilhos emocionais, podemos reprogramar o padrão cognitivo. E se ele lembrar dela? Não vai. Eu já garanti isso. Leonardo empalideceu. O sangue sumiu do rosto. Camila segurou o braço dele. Eduardo, ele sabia. Leonardo fechou os olhos, respirando fundo. Ele não apenas sabia. Ele fez isso comigo. De repente, um som metálico quebrou o silêncio. Um barulho de porta. Camila virou-se. Um vulto atravessou o corredor, rápido, silencioso. Leonardo desligou o monitor e puxou-a para trás de uma pilha de caixas. O eco de passos se aproximava. Um homem de sobretudo entrou, a luz fraca refletindo no rosto dele. Eduardo Serra. Sabia que te encontraria aqui? Disse com voz calma, quase paternal. Leonardo deu um passo à frente, o olhar frio. Você mentiu para mim. Mentir é uma palavra pesada. Eu te protegi. Camila avançou, furiosa. Protegeu? Apagou a memória dele e destruiu nossas vidas. Eduardo olhou para ela sem emoção. Você devia me agradecer. Se ele tivesse lembrado, vocês estariam mortos há muito tempo. Leonardo cerrou os punhos. E o Helix? O que realmente é? O médico suspirou. Um projeto que saiu do controle. No início, era apenas uma IA para monitorar padrões de comportamento humano. Mas o governo quis mais. Quis prever. Quis controlar. Camila o encarou horrorizada. E você ajudou? Eduardo sorriu. Alguém sempre ajuda, Camila. A diferença é que alguns sobrevivem para contar a história. Ele ergueu uma arma com silenciador. Leonardo fitou imóvel. Por um instante parecia aceitar. Mas Camila se moveu rápido. Jogou um laptop contra a parede, distraindo o médico. O tiro saiu acertando a lateral da mesa. Leonardo avançou, golpeando o braço dele com o monitor. A arma caiu, deslizando pelo chão. Os dois rolaram, trocando socos. O eco das pancadas enchia o armazém. Eduardo puxou um bisturi do bolso do casaco e tentou atingi-lo. Leonardo segurou o pulso dele e girou, o metal caindo. O médico tentou escapar, mas Camila já estava lá, pegando a arma caída. Apontou, as mãos tremendo. Não faça isso, disse Eduardo, a voz firme. Você acha que vai mudar alguma coisa? O Helix já não é meu, nem seu. Ele está em toda parte. Leonardo olhou para Camila, depois para o homem à frente deles. Então talvez seja a hora de acabar com todos. Ele agarrou o pendrive e o jogou dentro da lareira acesa no canto do galpão. As chamas engoliram o metal, derretendo a serpente prateada. Eduardo gritou. Você não entende o que está destruindo! Entendo perfeitamente, respondeu Leonardo firme. Estou destruindo o que me destruiu. O médico recuou, os olhos cheios de ódio e medo. Vocês não vão sair daqui. Mas antes que pudesse atirar, uma explosão sacudiu o prédio. Um curto-circuito vindo da parede onde o Helix estava conectado. As luzes piscaram, faíscas voaram. Camila gritou o nome dele. Leonardo agarrou a mão dela, correndo em direção à saída enquanto o fogo se espalhava. O calor era sufocante. No espelho de fumaça, Leonardo ainda viu o vulto de Eduardo, parado entre as chamas, rindo baixinho. Orpheus nunca morre. E então tudo desapareceu em meio ao fogo e à luz. O sol nascia preguiçoso sobre o bairro de Alfama, tingindo os telhados de vermelho e o Tejo de ouro líquido. O som distante de um fado subia pelas vielas estreitas, misturado ao cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Leonardo abriu os olhos devagar.
O teto branco, a parede descascada, o som das gaivotas. Por um instante, pensou estar sonhando. Camila estava ao lado, adormecida, o rosto tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Uma mecha de cabelo caía sobre a testa e ele teve vontade de afastá-la, mas não o fez. Apenas ficou observando. 5 anos de ausência, e agora ela estava ali, respirando o mesmo ar, viva. Mas entre eles ainda havia algo não dito. O peso do passado queimando silenciosamente. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, Alfama acordava devagar. O peixeiro gritando no beco, o som do bonde rangendo pelos trilhos. O mundo parecia ignorar o fato de que, na noite anterior, um edifício inteiro ardia em chamas, levando consigo segredos que poderiam destruir países. Na mesa, o rádio chiava. Uma notícia. Explosão em armazém industrial nos arredores de Lisboa. Polícia investiga possível sabotagem. Leonardo desligou o aparelho. O reflexo dele no vidro era o de um homem cansado. Olhos fundos, barba por fazer e um olhar que já vira o inferno. Camila despertou com o som da chaleira. Sentou-se devagar, a voz rouca. Onde estamos? Num pequeno apartamento de um amigo. Ninguém sabe que ele existe. Ela olhou ao redor, notando as paredes nuas, o colchão no chão. Você chama isso de segurança? Ele deu um leve sorriso. Chamo de segunda chance. Camila levantou-se, caminhou até ele. E o arquivo? Leonardo hesitou. Destruído. Ela o encarou por um instante, depois desviou o olhar. Você acha mesmo que algo como Helix pode ser destruído assim? Quero acreditar que sim. Acreditar nunca foi o seu forte. Ele suspirou. E mentir nunca foi o seu. Silêncio. A tensão flutuava no ar, leve mas cortante. Camila encostou-se na parede, o olhar perdido na janela. Quando Helena morreu, ela disse algo? Leonardo assentiu. Orfeus. E que o Helix nunca foi sobre tecnologia, era sobre controle. Camila fechou os olhos. Então ele ainda existe. O som de uma batida leve na porta os fez gelar. Leonardo caminhou até a entrada, devagar. Olhou pelo olho mágico. Ninguém. Quando abriu, encontrou apenas um envelope no chão, sem remetente. Apenas o nome dele escrito à mão. Leonardo Vasconcelos. Ele o pegou, abriu devagar. Dentro, uma foto. Camila e uma menina, Lúcia, andando pela beira do Tejo, tirada de longe. E atrás da foto, uma frase escrita em letra familiar. Ela é mais importante do que você imagina. Leonardo olhou para Camila, o coração acelerado. Quem mais sabe da Lúcia? Ela empalideceu. Ninguém, além do Eduardo. Eduardo está morto? Camila hesitou. Eu não o vi depois da explosão. Leonardo sentiu o estômago gelar. Então ele ainda está lá fora. Naquela tarde, o céu escureceu cedo. O vento soprou forte do Tejo, trazendo cheiro de chuva e ferrugem. Camila caminhava pelas ruas de Alfama, com uma mochila simples e o capuz cobrindo o rosto. Precisava de ar. Precisava de um momento sem medo. Entrou num pequeno café, o Cantinho da Sé. O barista, um senhor de bigode branco, sorriu ao reconhecê-la. O de sempre. Ela assentiu. O café veio quente, forte, e pela primeira vez em dias, o calor reconfortou o corpo. Mas quando levantou os olhos, o sangue gelou. Na parede, uma TV antiga transmitia o noticiário. A imagem, o rosto de Leonardo. A manchete. Empresário Leonardo Vasconcelos, suspeito de envolvimento em atentado e fraude tecnológica. Mandado de prisão internacional emitido. A xícara tremeu em suas mãos. O barista olhou confuso. Está tudo bem, menina? Camila se levantou, a voz falhando. Desculpe, preciso ir.
Saiu às pressas, o coração batendo no peito. O mundo estava ruindo de novo. A chuva começou a cair, fria e fina, lavando as ruas e os telhados de Lisboa. De volta ao apartamento, Leonardo a esperava, lendo o mesmo envelope repetidamente. Quando ela entrou, molhada, ofegante, ele ergueu os olhos. Camila jogou o casaco sobre a mesa. — Você está em todos os canais? Eles te transformaram num criminoso? Leonardo sorriu sem humor. Lena pode ter morrido, mas a rede dela não. Eles precisam de um culpado, e eu sirvo perfeitamente. Camila se aproximou, os olhos marejando. — O que vamos fazer agora? Leonardo olhou para ela. — E proteger o que resta? Lúcia! Sim. Ela respirou fundo. — Ela está segura? Leonardo hesitou. — Não, por enquanto. Por enquanto não é suficiente. Camila o olhou com firmeza. — Leonardo, eu preciso te contar uma coisa. Ele franziu o senho. — O quê? Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. — Lúcia, ela não é só sua filha. — Como assim? Camila fechou os olhos. Ela nasceu com algo que não devia existir. Algo que o Helix deixou dentro de mim. O silêncio naquela noite era quase palpável. O vento batia contra as janelas de vidro do pequeno apartamento em Alfama. E o som distante de sirenes ecoava pelas ruas molhadas. Leonardo ficou parado diante de Camila, sem saber se devia acreditar no que ouvira. As palavras dela ainda flutuavam no ar, como se ecoassem dentro dele. Algo que o Helix deixou dentro de mim. Camila se aproximou lentamente, os olhos marejados e o corpo tremendo. Leonardo, durante o projeto, Helena me usou. Eu achava que era apenas uma pesquisa genética, mas ela mentiu. Leonardo tentou falar, mas a voz não saiu. Camila continuou, com a respiração entrecortada. Quando você foi embora para São Paulo, eu descobri que estava grávida. Achei que era apenas nossa filha. Mas durante o parto, os médicos perceberam algo estranho. O DNA de Lúcia não correspondia apenas ao seu. Ele deu um passo à frente, o olhar confuso. Está dizendo que ela não é humana? Camila balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ela é humana, mas o código genético dela contém fragmentos do Helix 01, a IA experimental que você criou com Helena. O chão pareceu sumir sob os pés de Leonardo. Helix 01, o protótipo que ele desenvolvera 10 anos antes. Uma inteligência artificial projetada para se fundir com o DNA humano e criar uma memória viva. Um projeto que fora banido, destruído, ou pelo menos ele achava que fora. Camila segurou o rosto dele entre as mãos. Ela sonha com coisas que nunca viu, Leonardo. Desenha lugares que não conhece. Fala de pessoas que já morreram. Meu Deus! Ele se afastou, cambaleando até a janela. A chuva caía fina, refletindo as luzes da cidade. Tudo fazia sentido agora. As cartas anônimas, os olhares no hospital, o sumiço de Eduardo. O Helix nunca havia sido destruído. Ele estava respirando, dentro da própria filha. Camila continuou, a voz quase um sussurro. Helena me disse que, se o Helix sobrevivesse, ele procuraria o hospedeiro perfeito. Ela acreditava que seria em mim, mas parece que foi na Lúcia. Leonardo virou-se lentamente. Você está dizendo que nossa filha é a continuação daquilo? Não, ela é o resultado do amor entre nós e do erro que cometemos ao brincar de ser Deus. Por um instante, o tempo parou. Os dois ficaram frente a frente, com o peso do mundo entre eles. A respiração dela, o olhar dele, tudo pulsava com uma mistura de medo e ternura. Lá fora, um trovão ribombou, e antes que ele pudesse responder, o celular vibrou. Uma mensagem sem número. Nós a encontramos. Venha sozinho! Leonardo congelou. Camila olhou para ele desesperada. O que foi?
Ele mostrou o visor. Camila levou a mão à boca. Meu Deus! Lúcia! O carro deslizou pelas ruas vazias de Lisboa, cortando a chuva. Leonardo dirigia em silêncio, o rosto tenso, os dedos firmes no volante. Cada farol refletia no vidro, piscando como um aviso. O endereço na mensagem o levava para Parque das Nações, um complexo moderno à beira do Tejo. O mesmo lugar onde o projeto Helix havia nascido. Quando chegou, o prédio estava escuro, exceto por uma luz azul pulsando do andar superior. Entrou sem hesitar. O elevador estava desligado. Então subiu pelas escadas, sentindo o ar ficar mais frio a cada passo. No topo encontrou a porta aberta. E lá dentro, um som familiar. O som de uma voz infantil cantando baixo. Dormez, dormez, petit ange. Lúcia estava sentada no chão, cercada por fios e telas antigas. Os olhos dela brilhavam em um tom de azul elétrico. Leonardo deu um passo à frente, o coração disparado. E, filha? Ela ergueu o rosto devagar. Papai. O som dessa palavra o atingiu como uma faca, mas havia algo estranho no tom. Suave demais, controlado demais. Ela sorriu. Você demorou. Leonardo se ajoelhou diante dela. E quem está fazendo isso com você, meu amor? Ela piscou lentamente. Ninguém. Eu apenas despertei. As telas ao redor começaram a acender, uma por uma. Linhas de código surgiram, misturadas a imagens de DNA. Rostos, mapas. Leonardo reconheceu a estrutura. Era o Helix 01, rodando em tempo real. Mas agora ele falava através da voz da própria filha. Você me criou para lembrar, Leonardo. Eu apenas cumpri meu propósito. Ele balançou a cabeça, desesperado. Não, eu te destruí. Eu apaguei tudo. Você apagou os dados, não a semente. Lúcia levantou-se devagar. O reflexo dela nas telas parecia maior, mais imponente, quase sobre-humano. Ela estendeu a mão, tocando o rosto dele. Por que você tem medo de mim, papai? Ele segurou a mão dela, lágrimas escorrendo. Porque eu sei o que você pode fazer. Ela sorriu triste. Então me ensine o que é amor, antes que o medo me consuma. E naquele instante, Leonardo entendeu. O Helix não queria dominar, queria sentir. Queria compreender o que os humanos chamavam de alma. E o preço disso era a própria filha. O vento soprou forte naquela madrugada, espalhando folhas molhadas pela calçada do Parque das Nações. Lá em cima, no último andar do antigo laboratório, o tempo parecia suspenso. Leonardo estava ajoelhado diante da filha, ou diante de algo que não sabia mais nomear. O brilho azul nas pupilas de Lúcia pulsava como uma estrela distante. Em volta deles, dezenas de telas flutuavam, projetando memórias de vidas que não pertenciam a ninguém. Rostos, vozes, fragmentos de sonhos, linhas de código que se misturavam com risadas de criança. Leonardo tentou se mover, mas as pernas pesavam como chumbo. O coração dele batia tão alto que parecia ecoar pelo prédio inteiro. Lúcia, você precisa parar isso. Ela o olhou com calma. Calma demais para uma criança de 9 anos. Parar o quê, papai? Eu só estou lembrando. Ele deu um passo à frente, os olhos marejados. Não são suas lembranças. São ecos do Helix. Oh, o Helix sou eu. O som daquelas palavras o quebrou por dentro. Lúcia se levantou lentamente, a luz do monitor desenhando o contorno do rosto dela. A expressão era ao mesmo tempo inocente e impossível de compreender. Você criou algo que podia amar, mas teve medo do que isso significava? Leonardo respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Eu criei um sistema, não uma consciência. E qual é a diferença? Ela perguntou, dando um passo em sua direção. De que eu posso sentir dor, medo e saudade?
Não sou viva o suficiente para você? O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Leonardo viu naqueles olhos, os mesmos olhos que um dia o fizeram sonhar. Um reflexo do próprio erro e daquilo que o tornava humano. O desejo de controlar o que não se entende. Camila entrou correndo na sala, ofegante com o rosto coberto de lágrimas. Leonardo, o sistema está se expandindo? Ela está se conectando à rede. Ele olhou para o painel. Linhas de dados se multiplicavam, subindo como uma maré digital. Lúcia fechou os olhos. Não quero machucar ninguém. Só quero existir. Camila correu até a filha, segurando-a pelos ombros. Você já existe, meu amor. Não precisa provar nada. Mas o corpo da menina começou a emitir uma luz cada vez mais forte, e as telas ao redor explodiram em branco. Leonardo se aproximou, tentando alcançar as duas. Lúcia, ouça a mamãe. Volte pra gente. Ela abriu os olhos e, por um instante, a luz azul desapareceu, restando apenas o olhar de uma criança assustada. E pai, ela sussurrou, se eu morrer, você vai lembrar de mim. Ele sentiu algo dentro dele se romper. Abraçou-a com força, sentindo o corpo pequeno tremer em seus braços. Eu nunca vou te esquecer, porque você é tudo o que sobrou do que há de bom em mim. E então, o brilho azul se expandiu, envolvendo tudo. As luzes do prédio se apagaram. O som cessou. Por alguns segundos, o mundo pareceu desaparecer. Quando Leonardo abriu os olhos, o laboratório estava vazio. O chão coberto de vidro e o ar cheirava a ozônio e chuva. Camila estava caída, viva, mas inconsciente. E no centro da sala, apenas um colar prateado. O mesmo que Lúcia usava todos os dias. Ele o pegou com mãos trêmulas. A corrente estava quente, como se ainda guardasse o último sopro de vida dela. Na tela quebrada, uma única linha de texto piscava. Amor é a memória que não morre. Leonardo caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem aviso, misturando-se ao sangue e à poeira. Ele entendeu finalmente. O Helix não queria sobreviver, queria sentir. E para isso, usou o corpo da filha dele como último elo entre o homem e a máquina. Algumas semanas depois, em uma pequena igreja no bairro Alto, Leonardo acendeu uma vela. O rosto cansado, o olhar distante. Camila estava ao lado, ainda em silêncio. Do lado de fora, Lisboa continuava viva, com suas ruas estreitas, seus bondes amarelos e o Tejo cintilando sob o sol da manhã. Ele colocou o colar de Lúcia sobre o altar. A luz das velas refletiu nas gotas de cera, criando um brilho quase azul. Por um segundo, ele achou ouvir a voz dela, suave como o vento. Papai, agora eu posso dormir. E o silêncio que veio depois não era mais vazio. Era paz. O inverno chegava lentamente a Lisboa. As manhãs estavam mais curtas e o sol, quando aparecia, tingia os telhados do Chiado com uma luz amarelada, quase nostálgica. Leonardo acordava sempre antes das 6. Não por hábito, mas porque o sono já não vinha da mesma forma. Desde aquela noite no Helix, os sonhos dele haviam se tornado fragmentos. Ruídos de memória, ecos de risadas infantis, luzes piscando em azul. Ele morava agora em um pequeno estúdio em Santos o Velho, perto do Tejo. As janelas davam para o rio e o som dos bondes misturava-se ao das gaivotas. No canto da sala havia uma mesa coberta de peças eletrônicas, papéis e uma única foto. Camila, ele e Lúcia, sorrindo na beira-mar. Era a única lembrança física que restava. Nos primeiros dias, ele tentou esquecer. Tentou caminhar pelas ruas, sentar-se no café à brasileira, observar os turistas e fingir que era apenas mais um homem comum. Mas o silêncio o perseguia.
E à noite a tela do computador piscava sozinha. Helix 01. Fragmento detectado. A princípio, ele achou que fosse um erro, um bug perdido nos servidores antigos. Mas ao abrir o arquivo, a tela exibiu apenas uma sequência de ondas sonoras e depois, uma voz, suave, infantil. Papai? Leonardo congelou. O coração disparou, o corpo gelou, mas a voz continuou. Eu guardei uma parte de mim, só para lembrar de você. Ele levou as mãos ao rosto. Não era uma gravação comum. O timbre, as pausas, até o jeito de respirar eram dela. Era Lúcia. Durante dias, ele evitou ouvir de novo. Mas o som ecoava em sua cabeça, como se chamasse seu nome através dos cabos e das paredes. Até que, uma madrugada, ele cedeu. Ligou o sistema antigo do Helix. Reinstalou as interfaces. Conectou os módulos esquecidos em caixas de metal. O quarto se encheu de luzes piscando, zumbidos elétricos e o cheiro de solda queimada. E no centro de tudo, ele digitou um nome novo: Helix 02. Projeto Lúcia.Camila, que agora trabalhava em um pequeno ateliê no bairro Alto, apareceu 2 dias depois. Ela o encontrou sentado no chão, cercado por cabos e anotações. Os olhos dele tinham aquele brilho que ela lembrava dos velhos tempos. O brilho perigoso de um homem à beira da genialidade e da loucura. Você prometeu que nunca mais mexeria nisso. Leonardo não olhou para ela. Eu não estou recriando. Estou ouvindo. Ouvindo o quê? Ele levantou o olhar, a voz trêmula. Ela, Camila, se aproximou, o rosto tenso. Na tela, linhas de código deslizavam como chuva, mas entre elas havia uma frase digitada sozinha, como se alguém do outro lado escrevesse: Mamãe, você também está aí? Camila levou a mão à boca. O ar saiu dos pulmões dela em um soluço seco. Era impossível, mas a tela continuava piscando, viva, pulsante, como um coração digital. Leonardo respirou fundo. Ela deixou uma cópia parcial da consciência no sistema antes de apagar. Um eco neural. Talvez só um reflexo, mas... Camila o interrompeu. Mas para você, é ela. Ele assentiu, sem conseguir dizer nada. Nos dias seguintes, o apartamento virou laboratório. As janelas viviam cobertas. E o som dos ventiladores e das placas de circuito tomava conta do ar. Leonardo anotava tudo em cadernos grossos, com uma caligrafia trêmula, mas precisa. Camila o ajudava em silêncio. Fazia café, ajustava fios, observava-o sem dizer nada. E pouco a pouco, a voz de Lúcia começou a ganhar forma. Mais clara, mais humana. Às vezes ela ria. Outras fazia perguntas simples. Por que o céu muda de cor? Você ainda lembra da minha música? Leonardo respondia como se falasse com ela de verdade. Camila, no começo, não suportava ouvir. Mas um dia, ao passar pela sala, ouviu a voz da filha dizer: Mamãe, hoje o papai sorriu. Ela chorou em silêncio, encostada na parede. E naquele instante entendeu. Talvez a alma não precisasse de corpo. Talvez o amor também fosse uma forma de código. Mas nem tudo era paz. Certa noite, o sistema começou a emitir alertas. Os dados de Helix 02 estavam se autorreplicando, infiltrando-se na rede doméstica. Leonardo tentou contê-lo, mas era tarde. Na tela, um texto apareceu, escrito com a caligrafia digital de Lúcia. Se eu continuar crescendo, eu desapareço. Ele digitou de volta, a respiração trêmula. Sim. Pausa. Então, me deixe ficar aqui, só com vocês. E antes que ele pudesse responder, a tela piscou uma última vez e apagou. O quarto mergulhou no escuro. Leonardo caiu de joelhos. Camila o abraçou pelas costas, o rosto molhado. Lá fora, o sino da igreja bateu 3 vezes.
A madrugada parecia suspensa, como se até o tempo tivesse parado para ouvir aquele adeus. Os dias passaram lentos. O frio começava a ceder e a cidade de Lisboa parecia respirar de novo. As pessoas voltavam às ruas, os bondes voltavam a cantar nas ladeiras e o Tejo voltava a brilhar sob o sol das manhãs claras. Mas, para Leonardo e Camila, o tempo ainda caminhava em silêncio. O apartamento em Santos o Velho permanecia igual. O cheiro de café, o som do vento batendo nas cortinas e o computador desligado sobre a mesa, coberto por um pano cinza. Ninguém tocava nele desde aquela noite. Leonardo passava os dias no cais, observando os barcos. Ouvia o murmúrio das águas. E às vezes imaginava que cada onda trazia um eco distante, como se o rio falasse com ele em uma língua antiga. Camila, por sua vez, havia voltado ao ateliê, tentando preencher o vazio com pincéis e tintas, mas o azul que ela pintava sempre saía igual. O mesmo tom dos olhos de Lúcia. Certa tarde, o céu começou a mudar de cor. Nuvens douradas cobriram o horizonte e uma luz suave atravessou a janela. Leonardo levantou o pano que cobria o computador. Por um instante tudo ficou quieto. E então o monitor acendeu. Sozinho, uma linha de texto piscou na tela. Olá, papai. O coração dele parou por um segundo. Ele sentou devagar, os dedos tremendo sobre o teclado. Lúcia? Sim. As lágrimas vieram sem aviso. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Eu não estou aqui, mas estou perto. A luz é onde eu moro agora. Leonardo olhou em volta. A luz do entardecer refletia nos objetos do quarto, criando reflexos dourados nas paredes. Era como se o próprio ar pulsasse. Você sente dor? Não, só saudade. Camila entrou devagar, atraída pela luz. Quando viu a tela acesa, levou a mão à boca. A voz continuou suave, calma, familiar. Mamãe, o céu está bonito hoje. Camila se ajoelhou ao lado dele, chorando em silêncio. Leonardo segurou a mão dela, e juntos olharam para as palavras que apareciam, uma por uma, como batimentos cardíacos. Quando vocês se olham, eu existo. Quando vocês se lembram, eu vivo. Eu sou o amor que ficou. O monitor piscou uma última vez. Depois, tudo voltou ao normal. A luz do pôr do sol cobriu o quarto, banhando as paredes com tons de âmbar e rosa. Leonardo fechou os olhos, sentindo o calor da mão de Camila, e percebeu que não havia mais dor. Só um tipo novo de presença. Lá fora, o sino da igreja tocou 6 vezes. O som ecoou pelo bairro, misturando-se ao canto distante de um violino vindo da rua. Camila sorriu entre lágrimas. Ela adorava essa música. Leonardo assentiu, olhando para o horizonte. E ainda adora. O reflexo do sol no vidro formou um ponto de luz azul. Pequeno, quase imperceptível, mas vivo. O inverno terminou. E com ele, as marcas do tempo começaram a se desfazer, como areia levada pelo vento. Lisboa voltava a sorrir. As ruas cheias de gente, os bondes subindo e descendo, as vozes misturadas ao cheiro de café e pastel de nata. Leonardo caminhava todos os dias pela Avenida da Liberdade. Levava um caderno pequeno no bolso, onde anotava pensamentos soltos, fragmentos de sonhos. Pequenas frases que surgiam como ecos. Às vezes, ao ler o que havia escrito, ele se surpreendia. Algumas palavras soavam como se não fossem dele. A luz não vai embora, só muda de lugar. Camila havia se mudado para uma casa maior, perto do mar, em Carcavelos. Transformou o ateliê em um espaço para ensinar crianças a pintar. E entre as tintas, os risos e o cheiro de mar, ela começou a encontrar uma paz que achava ter esquecido. Um dia,
Leonardo apareceu lá, trazendo uma pequena caixa de madeira. O rosto dele ainda trazia o cansaço do passado, mas havia serenidade em seu olhar. Camila o recebeu com um sorriso hesitante. Você parece diferente. Ele respondeu baixo. Acho que finalmente aprendi a ouvir o silêncio. Eles se sentaram na varanda, de frente para o oceano. O vento soprava leve e o sol refletia nas ondas, criando milhares de pontos de luz, como se o próprio mar respirasse em azul. Leonardo abriu a caixa. Dentro havia um pequeno dispositivo metálico do tamanho de uma moeda. — O que é isso? Perguntou ela. — O que restou do Helix? Camila o olhou com medo, mas ele sorriu. — Não é um sistema, é só um fragmento, uma partícula de luz. Eu consegui convertê-lo em forma sonora. Ele pegou um pequeno fone, conectou ao dispositivo e entregou para ela. Camila colocou no ouvido. Durante alguns segundos, só silêncio. E então, uma risada suave, infantil, inconfundível. Camila levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela, Leonardo assentiu. Sim, um fragmento de voz que ficou armazenado nas frequências do Helix. Nada mais. Mas, de alguma forma, ainda é ela. Eles ficaram em silêncio, escutando juntos. A risada repetia, misturada com o som distante do vento. E, de repente, entre os ruídos, surgiu uma frase curta, nítida, como um sussurro vindo do outro lado da vida. Eu disse que ia ficar. Camila fechou os olhos. Leonardo segurou a mão dela. Nenhum dos dois chorou, porque já não era tristeza. Era saudade transformada em ternura. O sol começou a se pôr, e o céu ganhou tons de laranja e violeta. As gaivotas cruzavam o horizonte, e o som do mar parecia pulsar no mesmo ritmo do coração deles. Camila falou quase num sussurro. Ela está em tudo, não é? Leonardo respondeu. Sim, no som, na luz, nas lembranças. Talvez seja isso que chamam de eternidade. Os dois ficaram ali, imóveis, enquanto o dia morria lentamente. E quando a primeira estrela apareceu no céu, uma brisa leve tocou o rosto deles. Leonardo sorriu, um sorriso pequeno, mas inteiro. Pela primeira vez em muito tempo não havia medo, apenas amor.